Vamos pro próximo? Dos tópicos que tu colocou aqui, acho que o seja direto e objetivo, estabelecer prazos realistas, é o foco principal, eu acho. Sim. Que é o que tu falou. Tem que ser firme, direto, olhar no olho do cara e não importa a pressão, você tem que jogar o prazo realista, velho. Sim. Porque depois você vai... Ou é melhor nem atender o cliente. então. Se você não tiver Essa capacidade aí de... Vamos supor que é um cliente que você não quer perder. E ele tá colocando um prazo que não é realista pra você. Você fala, não vai dar. Se ele tiver aberto a estender um pouco o prazo, você fala, ó, eu posso tentar te entregar em um mês, mas pode ser que passa, mas eu vou me esforçar, eu vou dar prioridade pra você, eu vou tentar fazer o possível pra te entregar dentro do prazo. Mas o meu prazo aqui, nos meus cálculos, são 2 meses. Então é importante você já estabelecer isso com ele e ver o que ele vai dizer. Às vezes ele fala, não, eu preciso de um mês, que nem o cliente que precisava realmente do negócio feito em 2 semanas. Porque ele fala, não tem como, eu não tenho pra onde ir, eu preciso que seja feito durante essas 2 semanas. Porque eu sabia que é o único prazo do ano, né, a única época do ano que ele consegue fazer alguma coisa. Então aí, eu conversando com o pessoal, falei, pô, gente, vamos dobrar o turno. Então, dobra o turno do pessoal e a gente dá pra fazer. Não, dá pra fazer. Já vai comprando material antecipadamente, não sei o que e tal. E aí funcionou bem, entendeu? Mas é uma coisa que você tem que discutir com o pessoal que trabalha com você e tudo. E era um local também com restrição de horário, né? Ou não, mas o prédio, como era um prédio comercial... Durante o resto estava liberado. Beleza. Como era um prédio comercial, estava liberado. Eu vi obra que você pegou que era só depois das 10 da noite até de manhã. Das 7 às 10 da noite. Era 3 horas por dia. Era ridículo. Mas beleza. Beleza, então... Mas deu certo. Podemos passar pro próximo aqui, que é o estilo perfeccionista. Quais as características de um cliente com estilo perfeccionista? Eu acho que eu vou deixar esse perfeccionista aqui pro final, porque esse aqui é o estilo que separa o roio do trigo. Os meninos dos homens, né? É o estilo de pessoa que você trabalha e que muita gente para no caminho ali. Porque são pessoas bem difíceis. Não são más pessoas, mas são pessoas bem difíceis. Tem que ter muito pulso firme para poder trabalhar com esse estilo de cliente. Mas eu vou deixar pro final, porque esse estilo aqui, ele não é fácil não. Então beleza. Vamos pular para aquele... Então deixa pro final, então perfeccionista. Vamos pular para aquele que seria o último, que agora vai ser o penúltimo. Que agora é o penúltimo. É o estilo sedutor. Quais as características de um cliente com estilo sedutor? Sedutor é um estilo de cliente que... Sabe aquela pessoa que é escorregadio? É o sedutor. Se você não tomar cuidado, vai levar. Então é um tipo de cliente que você também tem que se preparar muito para lidar com ele. Quando você identificar esse tipo de cliente... Sabe aquele que dá tapinha nas costas? Nada, pô, tinha camarada. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de cliente. Quando a esmola demais, só desconfia, é mais ou menos por aí. Vamos falar algumas características do estilo sedutor? Bora. Vamos lá. Características do estilo sedutor. Pessoas com estilo sedutor dão mais valor aos relacionamentos. Costumam ser mais tranquilos de se negociar, mas precisamos nos preparar bem antes de entrar em uma negociação com eles. Vamos entender o porquê, depois de explorarmos algumas características. Valorização do relacionamento. Dão mais importância aos relacionamentos do que a lógica ou resultados imediatos. Tendem a ser mais amigáveis e abertos durante interações. Têm costume de fazer e pedir favores durante as negociações. Flexibilidade, costumam ser mais flexíveis durante as negociações. São propensos a fazer negócios com base em trocas e permutas. Têm habilidades persuasivas. Utilizam amplamente seu networking para fazer negócio. Confiam no seu poder de persuasão e não têm costume de se preparar para negociações, o que pode ser um ponto vulnerável. Muitas vezes percebidos como voltados para os seus próprios interesses. Afetividade e criatividade. Demonstram criatividade em abordagens e soluções. Costumam ser pessoas afetivas e envolventes em suas interações. Pontos fortes. Vamos falar dos pontos fortes aqui, São pessoas criativas, têm habilidades em relações públicas e têm o otimismo e a empatia destacada. Quem que te faz lembrar? Sempre um político, né? Por quê? Pontos fracos. Podem ser percebidos como manipuladores superficiais, políticos e propensos a falar da boca para fora. Traz a percepção de manipulação por parte de outros. Tem tendência a parecer superficial ou excessivamente político. É bem o que eu falei aqui. Podem ser menos detalhistas por serem mais flexíveis. Eu vou falar de uma situação que eu passei alguns anos atrás que se enquadra um pouco nesse estilo sedutor, mas não 100% aqui
das características, mas ao meu ver aqui, ele se enquadrou nesse estilo. Ele tinha um espaço que ele queria montar um salão de barbearia. Não um salão, né? Uma barbearia. E eu lembro que ele era gente boa, ele tinha até o grupo de pagode lá, de samba, sei lá. E um cara bem empático, né? Uhum. E a gente até acabou pegando uma amizade mesmo, assim. Durante o projeto, eu lembro que as coisas fluíram bem, em relação a preço também foi tranquilo. Aí o negócio começou a pegar quando chegou a hora da obra. A obra começou a fluir direitinho, aí vai chegando do meio pro final, aí ele vai vendo coisa que dá pra fazer, né? Não dá pra puxar um ponto de iluminação aqui, não dá pra fazer mais não sei o que lá. Pô, pensei em mudar essa cor aqui, não ficou bom não, mudar pra uma textura, coisa mais decorativa e não sei o que. Pô, dá pra encaixar no orçamento aí? Eu falei, não, beleza, vamos tentar fazer aí, deixa eu ver o que vai dar. Quer dizer, eu com pouca experiência, com medo de entrar em atrito com o cliente, eu ia aceitando, né? Uhum. No final acabou que meu lucro ficou pequenininho. E aí ele pediu pra parcelar ainda o finalzinho, que eu lembro que eu demorei quase um ano pra receber. Geralmente eu parcelo só durante a obra. E as últimas assim foram... E aí eu lembro que foi bem sofrido, mas ele foi me levando no bico. Sem experiência. Pô, Vitor, esse mês tá difícil. Cara, me ajuda. E não sei o que, eu não consegui ainda mandar parcela lá e não sei o que. Me ajuda. Eu falei, não, tá tranquilo, não preocupa não. Mas não diria que foi uma experiência negativa, mas foi uma experiência de aprendizado, né? Sim. Depois desse dia eu falei, mano, não parça desse jeito assim não pra mais ninguém. Pode chorar o que for, porque no final quem se prejudica é a gente mesmo. Com certeza. Como lidar com esses clientes de estilo sedutor? Quais são as estratégias e como adaptar a comunicação para negociar com eles? Como sempre, a preparação é o segredo, né? Nada melhor do que a experiência, né? Mas, se você que ainda não tem experiência estiver seguindo a gente, tá prestando atenção no ouro que a gente tá entregando aqui, você vai passar de ano. Vem com a gente. As estratégias em si não tem muito segredo, né? Mas é importante você ter clara o tipo de estratégia que você vai adotar para cada tipo de cliente, porque você vai ter mais de um contato com ele. Então, quando você tiver teu questionário inicial, você começa a tentar pescar qual é o tipo de situação, de estilo que ele tem, você já vai marcando ali, você já vai anotando. Então, para que você se prepare da melhor forma possível, eu vou falar aqui umas características, umas estratégias que você deve adotar quando você identificar esse tipo de cliente. Primeira coisa é não levar pro lado pessoal. Ele vai querer te conquistar, mas separe isso. Não leve pro lado pessoal. Ele vai te respeitar mais quando você impõe... É igual o filho, né? Quando você impõe limites do que quando você deixa correr solto. Então aqui, estabeleça limites claros. Defina desde o início os limites do projeto ou do serviço, incluindo custos, prazos e escopo. Certifique-se de que ambos estejam alinhados com as expectativas e evite ceder a constantes solicitações de favores. Claro que você não vai ser grosseiro, né? Não, você não vai ser rude, né, com a pessoa. Você fala, pô, não vou poder, vai sair do meu orçamento, vou acabar ficando no prejuízo. Mas aí se você identificou que o cara é gente boa demais, você já sabe a linha de conduta que você vai ter que ter, Você joga a mesma carta. Exatamente. Então vamos lá, comunique-se com clareza. Mantenha uma comunicação transparente e clara. Explique os termos contratuais, custos adicionais e possíveis impactos de alterações no projeto ou no trabalho. Isso ajuda a evitar mal-entendidos e a manter uma relação profissional. Então você tem que, de tempo em tempo, estar mostrando que você está ali para trabalhar, que você não está ali para fazer amizade, mesmo que vocês estejam construindo um relacionamento. Certeza. Mas tem que ter uma linha ali de limite, ele tem que saber que ali é seu trabalho, né? Foi uma coisa que eu errei muito. Seja firme nas negociações. Ao discutir termos contratuais e custos, seja firme em suas posições. Esteja preparado para explicar suas decisões e justificar custos adicionais. Essa questão de se preparar para esse tipo de situação, principalmente custos adicionais, requer um pouco de paciência e controle emocional. Então, trabalhe um pouco como é que vai ser sua abordagem na hora de você for formar um custo adicional, que a partir do momento que ele sente segurança na sua comunicação, é mais fácil de ele ceder do que você pedir com medo, né? Uhum. Tive um probleminha aqui, vou ter que cobrar. Não é vou ter que cobrar. Teve um imprevisto aqui e a gente vai ter que alterar aqui, vai ter que fazer um adicional no orçamento original. Então essa autoconfiança, ela é importante na hora de situações como essa, né? Outra coisa aqui, documente tudo. Registre todas as interações, acordos e alterações em contrato. Isso é muito importante, né? Tudo que ele falar... Uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu tô, principalmente no WhatsApp, hoje em dia, eu procuro não passar áudio. O cliente me manda áudio, eu confirmo em escrita. Então, o que você pediu é isso, escrevendo. E explica. Uhum. Você fala, eu tô escrevendo aqui porque depois eu vou registrar no contrato. No meu documento e eu me perco nas conversas. Mas o importante é ficar registrado. Como é que você vai achar um áudio depois de 3 meses de obra? Não dá. Não tem como. Então registre todas as interações, acordos e alterações em contrato. Manter um registro documentado nas negociações protege ambas as partes e serve como referência em caso de desafios futuros.
Gerencie as expectativas. Deixe claro desde o início o que está sendo incluído no serviço e o que não está. Muitas vezes acontece do cliente dar esse migué, né? Ainda mais esse estilo sedutor. Ele fala, pô, mas isso aí lá... Não. Ou senão você fala, mas eu falei pra você que ia sair tanto. Ele, não, falou não. Pô, aí quem se prejudica? Eu lembro daquele curso que a gente foi fazer de instalação de piso elevado monolítico e tinha as saídas, né, os furos. E no contrato, lembra que era cobrado cada furo? Você contratou para colocar o piso aqui, vão ser 6 furos. Se tiver um 7º, tem que arcar o furo, tem que pagar. É. Não tem essa? Já que tá furando aí, fura mais. Até porque pra fazer o furo naquele piso era Mas complicado. lembra que eles falavam? Tudo cobrado, né? Tudo no papel, tudo acertado. Até porque aquela serra-copo também não durava muito, né? Durava, sei lá quantos furos. Então vamos lá, ó. Cuide da relação pessoal. Mesmo mantendo uma abordagem profissional, não deixe de cuidar da relação pessoal. Demonstre empatia e esteja aberto ao diálogo. E busque soluções que beneficiem ambas as partes. É aquela coisa, né? Você não vai ser rude, você tem que se adaptar ao estilo dele. Vai jogar o jogo dele, mas... Você vai levando ele mesmo sabendo. Mas agora você sabe qual é o estilo. Esses tópicos que você colocou aqui, diferente do outro estilo, que eu falei que os 2 primeiros lá eram os mais importantes, aqui eu acho que é tudo em igualdade de condição, assim, em termos de importância. Comunique-se com clareza, seja firme, documente tudo, gerencie as expectativas e cuide da relação pessoal. Acho que você tem que pôr tudo de maneira alinhada, assim, porque tudo tem a mesma importância, cara. Sim. Porque esse é o mais perigoso, acho que é o que você vai mais perder dinheiro. E vai se queimar. Sem saber. E vai se queimar, porque não vai entregar no prazo. Que ele vai te levando. É complicado. Eu não tô falando isso de uma forma negativa, não, né? Mas sim. é a realidade. É a realidade. Ele vai te levar no bico. E o cara acaba atrapalhando tudo, né? Sim. E é uma coisa que a gente não aprende por aí, cara. É muito difícil lidar com as pessoas. Então, acho que por isso que... O jogo é jogado. Eu quero falar tanto sobre isso, assim. As pessoas são as mais difíceis de lidar. E a gente convive numa sociedade e precisa interagir. Só que agora é diferente. Você conhece as pessoas. Lembra que eu falei? Que hoje em dia, a venda não é mais sobre o produto em si, nem o que você está oferecendo. A venda é sobre as pessoas. Você tem que estudar mais... Eu acho que você tem que estudar mais o comportamento das pessoas do que o próprio marketing para vender. Porque hoje em dia o povo tá esperto, cara. Todo mundo muito esperto. Mas é aquela coisa assim... Não tem aquela situação, só te cortando, quando a pessoa é recém-formada, né? Não, chama o Vitor lá que ele se formou. Ele vai cobrar baratinho. Acho que vai te levar no bico. Acho que você é inexperiente, você não sabe falar pessoa, você não sabe negociar. Aí você fala, preciso trabalhar, preciso de experiência. Você vai, aceita se você quer realmente, mas você conhece já o estilo da pessoa. Adaptar a comunicação para negociar com clientes sedutores envolve equilibrar a amizade com a clareza profissional. Então, é você jogar o jogo dele, né? Uma vez que você tem todas as cartas ali, que você sabe quem é quem, você fala, opa, esse aqui é sedutor. Vira essa carta. Ou esse aqui é impaciente, vira essa carta. Isso demanda experiência, mas você com o conhecimento certo, você consegue praticar com muito mais eficácia. E agora vem o último. Acho que era legal você falar isso aqui que você escreveu, velho. Vitão, então... Chegou a hora, hein? Chegou a hora da gente ir pro estilo perfeccionista, que é o que tu deixou por último. Perfeccionista. Aí já vou mandar aqui a pergunta, então. Quais são as características de um cliente com esse estilo perfeccionista? Clientes perfeccionistas podem ser considerados pessoas difíceis de agradar. Podem não, são. Ixi. A maioria das pessoas não tem muita paciência com os estilos perfeccionistas, devido ao seu alto grau de exigência. Eu vou falar aqui as características, a gente vai... Vamos ver se você lembra de alguém que... Já tô com um aqui na cabeça. Alto grau de exigência. Os perfeccionistas têm padrões elevados e buscam analisar todos os detalhes. Buscam tomar decisões baseadas em dados precisos e são extremamente analistas. Focam na qualidade. Priorizam a qualidade e a precisão em suas demandas. São pessoas extremamente detalhistas, não gostam de decidir nada às pressas e não se importam de pagar mais caro por isso, desde que a qualidade atenda às suas expectativas. Isso é fato, verídico mesmo. Tem gente que fala assim, vou falar aqui na linguagem mais popular, né? Tem gente que fala, pô, esse cliente é muito chato, mano. Vou cobrar dobrado. O cara falou isso, né? Mas às vezes o cliente chato, ele não se importa em pagar dobrado, mas também se prepara. Porque ele vai vir pra cima e ele não vai te pagar se não tiver bom. Ele fala, vou te pagar dobrado. Mas tiver uma vírgula fora do lugar, não te pago. E é aí que muita gente desiste no caminho. Às vezes eles fazem de propósito, né? Pra te testar. Às vezes sim, mas é deles. Geralmente é da pessoa. Você não consegue querer mudar a pessoa. Não tem como. Vai de você suportar ou não, se preparar ou não pra isso, né? Eu lembro, depois eu vou contar a história. São bons negociadores.
Negociadores estudam extensivamente antes de entrar em negociações. Analisam manuais, contratos e propostas com minúcia em busca de falha. Demonstram cautela e preferem ouvir atentamente antes de tomar qualquer decisão. Geralmente são formais e difíceis de ganhar a confiança. Requer tempo para construir um bom relacionamento. Pontos fortes. São concentrados e altamente atenciosos. Buscam excelência, resultado em trabalhos de alta qualidade e precisão. Abordam suas responsabilidades com cuidado para evitar erro. Pontos fracos. Podem ser considerados lentos por terem um alto grau de cautela e precisão nas suas tarefas. É bem assim mesmo. Quando tem alguma coisa para resolver, às vezes leva 2, 3, 5 dias para resolver. Você não resolveu isso ainda? Não sei o que, eu preciso de uma decisão. O cliente é assim. Por exemplo, vai escolher revestimento do piso. Chegou ao ponto de eu ir em 3, 4 lojas e praticamente ver quase o mesmo revestimento. Aí eu falo, ó, precisa decidir. Você precisa decidir, senão não vai começar a obra. Eu tenho um prazo para começar e terminar, para eu poder ir para outra obra. Eu preciso me programar. Se você não conseguir decidir isso hoje, vai acabar pegando a sua obra e outra ao mesmo tempo. Aí você faz uma pressão para ver se a pessoa toma uma decisão, né? Mas às vezes não é culpa da pessoa. É porque ela é extremamente detalhista, né? Eu acho que isso daí você tem que pôr no papel também, né? Quantas visitas você vai fazer dentro do que está estabelecido. Você pode vender packs. Pode o pack 1 tem 3 visitas. O pack 2 você tem 6 visitas. E ela sabendo o custo da tua hora trabalhada, ela sabe que se ela for para uma quarta visita, se ela não decidir dentro daquelas 3 visitas que ela tá estabelecida em contrato, ela for para uma quarta, ela já sabe quanto ela tem que pagar. Tem gente que coloca assim. Então. O X número de visitas, vamos supor, de 2 horas, de 3 horas. Se passar as horas adicionais, aí tá assim, hora adicional, tá lá. Eu acho que isso é extremamente importante, porque senão a cliente vai ficar te levando para passear. Não, e é importante para as duas partes, porque ela sabendo que você é extremamente minucioso no seu contrato, ela ainda se sente mais segura em trabalhar com você. Mas se ela sair do que tá acordado, ela sabe que ela vai ter que te pagar X. E paga com gosto, tá? E paga tranquilo, porque tá tudo muito bem esclarecido. Só que por um lado é ruim porque vai atrasar o andamento da obra, né? Sim, mas não tem uma receita, né, de bolo certa. Tem cliente que é assim, às vezes não entende. Eu lembro de uma cliente que ficava nervosa, assim, eu não entendo o que você tá me explicando, eu não entendo, me ajuda. Eu falava assim, eu preciso que você decida, né? Mas eu não entendo, me explica de novo. Aí você tem que explicar 2, 3 vezes a mesma coisa, de formas diferentes, para ver se em algum momento ela consegue assimilar. Às vezes a dificuldade da pessoa, né? Ter paciência. Então, esses são considerados alguns pontos fracos, né? Podem ser considerados lentos por terem um alto grau de cautela e precisão nas suas tarefas. Demonstram pouca flexibilidade em suas demandas e expectativas. Podem ser interpretados como pessoas frias devido à busca pela perfeição. São pessoas difíceis de agradar. Esse é fato. É muito difícil de agradar. Mas não é porque é chato, não, porque são do perfil. Tem jeito. Então vou contar só causos, né? Vou contar causos aqui, clientes perfeccionistas. Um dos trabalhos que a gente fez há não muito tempo atrás, mas algum tempo atrás, eu lembro assim, desde o início. Eu lembro nas primeiras ligações, que geralmente são rápidas, são 10, 15 minutos. Aquela ligação de primeiro contato, a pessoa quer conhecer. As dúvidas geralmente são superficiais. Eu lembro que foram várias ligações, pelo menos 1 hora. Eu lembro que quando dava tipo 1 hora assim, eu falava, tá dando 1 hora, não quer deixar pra marcar mais um dia? Vamos marcar uma reunião? Aí beleza, foram alguns meses até aprovar realmente a proposta do projeto. Aí depois que aprovou a proposta do projeto, foi me solicitado o meu contrato. Me manda o seu contrato pra eu poder dar uma lida, pra gente poder dar início ao trabalho. E aí, geralmente, as reuniões são marcadas por 2 horas no máximo. Né? Reunião de alinhamento, depois entra a etapa do briefing. Mas só nessa reunião de contrato, que era para ser geralmente é uma reunião, foram 3 reuniões de 4 horas. 3 reuniões de 4 horas. Mas foi graças também a esse caso que você tá falando que o teu contrato é... Sim, mas aí eu lembro que o cliente ficava até pedindo desculpa, né? Você desculpa, Vitor, mas eu preciso entender, porque tinha muita coisa que tinha sentido de, sabe, quando tinha ambiguidade? Mas isso aqui você tem que esclarecer. E a gente passava linha a linha, e aí eu fiz uma cópia só para poder fazer as anotações, para depois refazer eu praticamente tive que refazer o contrato todo. Mas a primeiro momento eu me senti um pouco... Impaciente, frustrado. Eu falei, caramba, isso aí não vai dar certo. Mas aí, trabalhando aí minha inteligência emocional, eu falei, não, acho que é uma oportunidade de crescimento. Melhorar. Porque não é todo dia que a gente encontra esse tipo de cliente para apontar os seus defeitos e falar, não, você tem que melhorar aqui, melhorar ali. Aí eu comecei a encarar como um aprendizado. Eu falei, isso aqui vai ser um desafio legal para mim. Eu vou elevar os meus padrões de entrega. E foi o que aconteceu, porque o contrato ficou redondinho, contrato top. Aí beleza, entramos no projeto. O projeto que era para ser 60 dias, foi para quase 4 meses, não lembro. E aí, durante o processo, né, tinha gente da minha equipe que desistiu no caminho.
Fala, Vitor, não dá. Pra mim não dá mais não. Eu não tenho mais paciência. Me pergunta a mesma coisa várias vezes. Eu falo, aproveita essa experiência. Não é todo dia que você vai ter isso. Aproveita pra melhorar. Eu falo o seguinte, se a pessoa não entendeu o que você tá dizendo, é porque você não passou a comunicação como deveria ser. Você não foi claro o suficiente. A culpa é sua. Não é da cliente que não entende. Aí você tem que pensar, tudo que acontece é responsabilidade sua. Você não passou a informação devidamente clara para o cliente. E é o que eu falo sempre, simplifica, não inventa moda. Faz o simples, explica como se fosse para uma criança. Se você consegue explicar para uma criança, você explica para qualquer pessoa. É o que você sempre fala, né? Só é bom quando as duas partes estão de acordo, né? Sim. E aí eu lembro que até você falando isso agora, no final ali, quando a gente tava fechando o contrato, aí tem sempre, geralmente são pessoas bem educadas, né? Então pedir desculpa, não sei o quê. Eu falo, não, enquanto não ficar bom pra você, não tá bom pra mim. O que adianta ser bom só pra mim? A gente vai até o final. Eu tô com você até o final. Vamos seguindo. Explicou situações anteriores que as pessoas largavam o trabalho no meio do caminho porque não compreendia, sabe? Então, é isso que a pessoa tem que entender. Você está fazendo isso pela pessoa, não é sobre você, é sobre o cliente. E nem todos os clientes são iguais, cada cliente é único. Nem o arquiteto, cada arquiteto é um arquiteto. Só que vocês têm que entender exatamente isso. Que não é um padrão engessado de trabalho. Você tá lidando com o sonho do cliente. Você, para cada cliente, vai atender de um jeito. Sim. Aí, beleza. Aí eu lembro que quando começou a obra, era pra ser uma obra de 3 ou 4 meses, quase um ano, foi 8 meses. 8 ou 10 meses, eu não lembro. Mas foi por aí. Eu falava, eu vou até o final, questão de honra. E aí muita gente foi ficando pelo caminho. O marceneiro ficou o cara do gás ficou pelo caminho. Tudo que foi largando. Ah, pra mim não dá, não. Acho que o cara da condicionado, não. O cara do Sintec ficou pelo caminho. Muitos ficaram pelo caminho. Mas pra mim foi uma mudança de padrão, assim. Melhorou demais a nossa qualidade de trabalho. As reuniões eram mais claras, as reuniões eram mais simples, a comunicação melhorou. A minha comunicação interna com o pessoal melhorou. Trabalhar a paciência. Todo mundo entra na rotina e aí começa a tratar todos os clientes iguais. Aí tem que chegar um cliente pra te dar um choque, né? Aí eu lembro que tinha uma bancada que ia pra cozinha e o cliente tava pedindo pra segurar o dia da instalação só quando ele estivesse lá, porque ele queria ver como é que ia ficar realmente a altura da bancada, só que o que estava no projeto era 1 centímetro de diferença. Aí vamos supor, tava 80 e ela queria 81, o cliente queria 81, vai. Falou, não coloca 80, eu quero 81, deixa eu ver como é que fica. Aí 3, 4 caras segurando a bancada assim, sobe 1 centímetro. Sério. Aí, vou olhar pra cara. 1 centímetro. Não, 81 tá bom, deixa um 81. Aí ficou 81, coisa de louco. Mas é isso. A casa é da pessoa, né? Nossa, importante ficar assim. No final ficou todo mundo feliz demais. Nossa, tudo ficou excelente, ficou tudo muito bom. E a gente cresceu muito com isso. Ninguém cresce só no sucesso, né? Cresce nas dificuldades. Então é isso, vamos seguir em frente. Então isso me leva para a pergunta aqui, pergunta padrão. Como lidar com esse estilo de cliente perfeccionista? Quais são as suas estratégias para lidar com eles? E como que você adapta a sua comunicação para negociar com ele? Beleza. Antes de mais nada, antes de eu falar aqui os tópicos, a primeira coisa é trabalhar a empatia, colocar no lugar da pessoa e ser compreensível. Isso aí, ela quer 81, velho. Por que você vai pro 80? Não tem que levar pro lado pessoal. Acabou. Isso aí é. Ah, mas o padrão não interessa padrão. Interessa o que a pessoa quer. É isso aí. Eu já fiz reforma para eu lembro desse dia, a gente fez reforma para um casal que o marido, ele tinha quase 1,90 m, sei lá. Mas a esposa era baixinha, tinha 1,60 m. E pra fazer uma bancada dessa? Os dois discutindo qual era o tamanho ideal. O que você acha que ficou no final? Dela. Claro, quem manda é a mulher. Manda a mulher. Aí eu falava, deixa a altura dela, é a melhor opção. No final ficou a altura que ela quis. Geralmente a altura padrão baixou só um pouquinho. É difícil. Então, primeiro tópico, seja compreensivo. Antes de qualquer interação, dedique tempo para entender completamente os detalhes e as expectativas do projeto e do cliente. Demonstre sua disposição em compreender minuciosamente as exigências, garantindo que cada ponto seja cuidadosamente abordado. Essa questão de demonstrar disposição é crucial. Tá ligado ao seu comportamento, à sua linguagem não verbal. Pior coisa, você tá falando com a pessoa tá... Pô, teve umas situações durante esse processo aí que o pessoal da equipe, depois até me pediu desculpa nas reuniões online. Aí eu vi assim, a pessoa falava, porque já tinha falado daquele mesmo tópico 2, 3 vezes. Aí a pessoa na tela. Aí eu mandava usar, presta atenção, olha aqui, ó, você tá parecendo, tá de saco cheio. Desliga a tua câmera. Aí desliga a câmera. Fala que vai sair, depois você volta. Aí a pessoa, não, eu vou tomar uma água e volto. É melhor ir embora, cara, né? Vai dar uma volta, depois volta. Pra não transparecer o cliente se sente mal com isso. Você perde todo o trabalho. Mesmo porque a confiança total dela era em você. Sim. Ela sabia que você ia saber gerir a tua equipe. Sim. E você tem que ficar ligado. Se você tá com a sua equipe ali, tem que ter um grupo aberto à parte ali. Já fica com o telefone na mão. Alguém vacilar,
Às vezes tem alguém ali meio dormindo, distraído, escrevendo, você tem que olhar pra câmera. Olha pra pessoa. Reunião online é fogo. Então, beleza, ó. Mostre um compromisso compartilhado com a qualidade, destacando como suas habilidades e processos estão alinhados com esses padrões. Seja transparente. Estabeleça uma comunicação aberta, mostrando-se disponível para discutir ideias e preocupações. Mostre o lado humano e colaborativo da sua abordagem. Seja transparente em todas as etapas do projeto, fornecendo informações claras e detalhadas. Esse aqui, eu lembro que eu fiz uma cópia do projeto bem simplificada. Tirei todos os detalhes técnicos e não sei o que para a pessoa conseguir entender. Coloquei bastante imagem e perspectiva, porque para facilitar ao máximo a comunicação, ser o mais claro possível, sabe? Por exemplo, tinha uma viga que não podia ser mexida e aí eu escrevia no projeto, coisa que o pessoal não gosta, mas assim, você escreve, essa viga não será mexida, não será, sabe? Para entender que a parte estrutural não ia ser mexida. Será demolido somente parede divisória, sabe? Escreve no meio do projeto. Mas eu lembro que essa obra em particular, que eu fui com você lá, cara, todo o setor, todo o cômodo lá tinha um projeto específico. Principalmente... Bem legal isso. Principalmente dos pontos elétricos, né? Então, cada cômodo ficava já o projetinho de ponto elétrico, tomada, interruptor, essas coisas, iluminação. A maioria que fica separado é isso. Agora, se vai sofrer intervenção, trocar piso, parede também, fica lá separado. Mas que geralmente a planta de pintura já fica mais separada, né? Mas eu tento fazer bem detalhado possível. Pra cada um, né? Eu já trabalhei com outros arquitetos, que é uma coisa que influencia muito. Já teve arquiteto que pega aquelas pranchas grandes, de A0, A1, e coloca todo o projeto ali numa planta só e deixa na parede. Aí enche de código. Aí vamos supor, lembra que eu já te falei? Piso, parede e teto. Outro, né? Aí o piso é uma bolinha, parede é um triângulo, teto é quadrado. Aí enche de quadradinho nos ambientes todos. Aí põe lá o que é o padrão, coloca lá na legenda, a cor para cada ambiente. Vamos supor, o quarto é bolinha 1, aí o escritório é bolinha 2, aí a sala é bolinha 3. Tem que ficar procurando bolinha 1, fica bolinha 2. Então simplifica, porque isso facilita até para o cliente acompanhar. Fica muito poluído, né, o projeto. É o padrão, às vezes é a norma que Tudo pede. bem, mas não custa nada. Quer dizer, até dá um trabalho você fazer aquilo, mas é... Se é para um cliente, pessoa jurídica, às vezes exigem grandes empresas o projeto bem dentro dos padrões. Mas se é cliente pessoa física, não se preocupa muito com isso não, cara. O importante é você entregar o resultado ali. Faz o mais simples possível. Você deixa o projeto técnico pronto, mas simplifica para o cliente. Não tô falando tanto pro cliente agora, tô falando pro teu próprio colaborador. Se ele tem o projeto dele ali na parede, sem poluição nenhuma, é dele. O que ele vai fazer? Ele vai colocar a sanca. Tá com o projeto da sanca só ali na parede. É isso dele. Aí no outro cômodo é só o sinteco. No outro cômodo é só o azulejista. No outro cômodo é só o elétrico. Quando eu vou fazer cotação, eu já preparo os projetos antes. Então, isso é maravilhoso. Eu faço planta só de gesso, de todos os tetos, e já mando pra ele cotar material, essas coisas. Cara, isso é muito... Marceneiro, é só planta de marcenaria, você deixa separadinho. Então. Não manda o projeto completo pra ele, que nem ele entende às vezes. Isso é maravilhoso e te poupa um tempo violento. Faz um bom planejamento, poupa tempo lá na frente. Então seja transparente em todas as etapas do projeto, fornecendo informações claras e detalhadas. Forneça documentação abrangente e explique detalhadamente os processos, demonstrando transparência e compromisso e precisão. Quanto mais detalhista você for, né, com esse tipo de cliente, mais você ganha ele. O que eu fazia nesses casos do cliente perfeccionista é você marcar mais visitas do que o normal. Já se programa. Ou as visitas que você for fazer lá, você já deixa umas visitas mais longas e marca com o cliente. Fala, eu tô indo lá tal hora, você me encontra lá, só pra gente dar uma revisada, só pra ter certeza que estamos no caminho. Isso ajuda a trazer mais segurança pro cliente. Ele vai ver que também você é detalhista. E vai ver o andamento também, né? É. E cada visita que ele vai, ele tá numa etapa diferente. É. Sempre subindo o degrauzinho. E cada etapa que a gente ia passando, a gente chamava o cliente junto. Vem dar uma olhada, vem dar uma olhada, vem dar uma olhada, vem dar uma... Show. Explique cada decisão, processo e custo de maneira transparente, antecipando possíveis questionamentos. É o que eu falo, né? Antecipação é poder. Esse tipo de cliente, principalmente. Você espera ele identificar um problema porque ele acha, ele busca problema. É o cliente que ele vai ficar e você vacilou num ponto, ele vai achar mais. Então se antecipe. Negocie de maneira clara desde o início, destacando pontos não negociáveis e sugerindo ajustes em aspectos onde a flexibilidade é possível. Uma coisa muito importante aqui, ó, faça revisões frequentes. Estabeleça revisões regulares para mostrar o progresso e receber feedback constante, é o que eu te falei agora. E mantenha uma linha aberta de sugestões e ajustes, destacando o compromisso com a qualidade.
Esse é um tipo de cliente que eu falo que separa os homens dos meninos, né? Se prepara muito bem para reunião. Eu lembro de uma situação que a gente precisou na loja comprar iluminação. Eu estava preparando um material para explicar como é que funciona a iluminação. Como é que eu calculo? Como é que você calcula a iluminação? No mesmo ambiente, ela pediu para você explicar. Por que você está colocando 3 spots? Por que não é 4? Por que não é 5? Por que aqui tem 2 lâmpadas e aqui tem só 2? E ali tem só uma? E aí você tem que se preparar, né? Eu lembro que na noite anterior eu estava fazendo um material bem resumido para poder exemplificar a minha explicação. Para explicar sobre o cálculo de lumen, a distância entre os pontos e não sei o que, como é que funciona, como é que a gente calcula. Se for um ambiente de trabalho é diferente do ambiente de estar, a iluminação tem que ser calculada diferente. Me fez colocar em prática conhecimento. todo o meu conhecimento, cara. Nossa, mas eu já tava encarando como um desafio. Então tudo que vinha, eu já ficava, não, beleza, vamos fazer. Ô, Vitor, você me explica? Explico, pô, explico. Mas aquilo que tu falou, ó, se você for só fazer leitura, essa iluminação aqui é suficiente. Mas se você for escrever, não pode ter sombra. Cara, já ganhou. É isso aí. Já ganhou. Não pode fazer sombra da tua mão no papel. Que com certeza vai te incomodar. Aí você distribui, né? Joga aqui, joga ali. Mas beleza. Estamos aonde aqui, então? Prazos realistas. Prazos realistas. Estabeleça prazos realistas e seja claro sobre as limitações de tempo. E se antecipe. Se vê que vai estourar um prazo, por conta de qualquer motivo que seja, se antecipe. Fala, ó, semana que vem a gente tem que fazer isso, mas vai atrasar por conta disso, daquilo. Atrasou material, atrasou uma decisão, atrasou uma compra. Explica por que tá atrasando. Tem que explicar. Discuta a importância de equilibrar a qualidade com a eficiência, alinhando as expectativas desde o início. Demonstre consistência, cumpra prazos e ofereça resultados de alta qualidade para ganhar a confiança deles. Ofereça um cronograma claro e realista desde o início, porém destaque as etapas de revisão e refinamento para tranquilizá-los quanto à decisão, quanto à qualidade do trabalho. Aconteceu a situação de a gente colocar lá, por exemplo, umas cores da parede do projeto, umas cores decorativas, só que chega na hora, não é a cor que aparece que tá no computador. Aí chega na hora, não ficou bom. Aí eu lembro que a gente fez 6, 7 testes. Em loco, né? Na parede, né? E aí eu lembro que o pintor falou, vai estragar a parede. Eu falei, nada, você faz o teste e já pinta logo. Não deixa aí. Depois fica difícil de cobrir, né? Então fazia o teste, eu olhava e já pintava. Aí isso aqui não ficou bom, vamos ver outra. E o cliente gastou uma nota com testes, assim. Eu lembro quase R$1.000, cara. Gastou dinheiro. Então, para fechar aqui, ó, tenha flexibilidade controlada. Esteja preparado para ajustes, mas defina limites claros para manter o controle sobre o escopo. Aborde mudanças com sensibilidade, explicando os impactos e garantindo que estejam alinhados com os objetivos. Essa importância da sensibilidade, ela tem que ser feito tudo com muita calma, porque o cliente perfeccionista, ele tá o tempo inteiro te avaliando, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com o jeito que você fala. Foque em resultados. Destaque a busca contínua por resultados excepcionais. Reforce a ideia de que a qualidade é uma meta compartilhada e não apenas um requisito profissional. Para a gente resumir, para fechar, trabalhar com clientes perfeccionistas não é apenas um desafio, mas uma oportunidade de elevar seu padrão profissional. Ao adotar essas estratégias, você estará posicionando-se para um sucesso contínuo em sua carreira, onde a excelência e a satisfação do cliente se tornam regras. Isso é fato. Você, como arquiteto, pode ter o carimbinho ISO 9001. Melhoria contínua. Você passou por um cliente perfeccionista, você ganhou carimbo, você pode ter certeza.